Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a cada um de vocês, amém? Nós saudamos aqueles que são nossos convidados e que estão conosco pela primeira ou segunda vez, e também aqueles que estão à distância participando do culto conosco. E Deus haverá de certamente ser glorificado com a sua presença aqui conosco. Hoje é um domingo que, na tradição cristã, normalmente é associada à entrada triunfal de Jesus Cristo. A depender da tradição cristã, alguns chamam esse domingo de Domingo de Ramos, o domingo que antecede a ressurreição do Senhor Jesus, que acontece justamente no próximo domingo, no domingo da ressurreição. Esse episódio da entrada triunfal de Jesus Cristo inicia a Semana da Paixão, chamada assim, que também é uma semana de glória. E talvez esse paradoxo seja tão pouco compreendido, porque é quando Jesus mais sofre, quando Jesus morre, injustamente condenado pelos nossos pecados, cumprindo um propósito de Deus certamente, mas sem isentar a responsabilidade daqueles que assim fizeram, que Jesus cumpre a sua missão. Talvez nenhum outro período, além desse, seja tão significativo para conhecermos a obra da redenção e entendermos o que significa a morte do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que no período do fim do ano, quando celebramos o Natal do Senhor, reconhecemos que Ele, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós e que nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. No período da Páscoa, é o período em que nós entendemos que esse Verbo que veio para viver, veio também para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Não há Natal sem morte e ressurreição. E por isso esse período é tão importante. Eu gostaria de convidá-los a ler a palavra de Deus numa das 4 narrativas, talvez um dos poucos períodos em que os 4 evangelistas narram a mesma história, particularmente no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso de número 12, quando nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E antes mesmo de ler o texto, e antes mesmo de expor a palavra, eu gostaria de convidá-los a que nesta semana, até o próximo domingo, você colocasse talvez um parêntese nas suas leituras regulares da Bíblia e de repente começasse a ler, de hoje até o próximo domingo, a Semana da Paixão, nos 4 olhares dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Talvez um pouco mais de tempo, talvez num outro horário, além daquele horário que você costumeiramente lê a Bíblia, talvez pela manhã, em outra ocasião, você, por favor, comece a ler a história da paixão e da ressurreição de Jesus Cristo. Porque no próximo domingo, nós estaremos aqui num culto especial pela manhã, e também à noite, mas pela manhã em particular, porque não haverá escola bíblica dominical no intervalo dos 2 bimestres da nossa escola, um grande culto de celebração da ressurreição do Senhor Jesus. E para que no próximo domingo você possa realmente celebrar o que significa para nós a Páscoa, que o Cordeiro viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, talvez você precise conhecer um pouco mais da história ao longo da semana. E começa hoje, eu estou adiantando a sua leitura em João capítulo 12, a partir do verso de número 12. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles entenderam. Eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que este fizera grande sinal.
de sorte que os fariseus disseram entre si: vede, que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, dentre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido aquela voz, dizia ter havido um trovão, e outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E então respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz estará convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, meu querido irmão e irmã. Peça a Deus a iluminação desta luz, a graça de compreender a palavra de Deus, de compreender o que foi inspirado pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo mesmo fale ao seu coração, diga a mensagem que o Senhor tem para você nesta noite. Ó Deus amado, aqui estamos nós, o teu povo, rebanho do teu pastoreio, teus filhos e filhas que estão aqui para te adorar. Escuta a oração que cada um de nós faz agora diante de ti. Todos nós rogamos por misericórdia para compreender a tua palavra, não apenas com a nossa mente, mas principalmente com o nosso coração. Fala conosco, nos faz lembrar essa história maravilhosa que tem tanto significado para nós, que marcou a nossa existência e ainda hoje determina o nosso destino. Fala conosco, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a entrada triunfal de Jesus Cristo é usada pelos 4 evangelhos para justamente iniciar esse período que é a reta final da vida de Jesus aqui na terra. Ela é conhecida como entrada triunfal porque ela tem semelhanças a outros relatos de outros textos da história, de outras literaturas, que de certa maneira marcam o início de um retorno ou de uma entrada de um rei conquistador numa cidade. Era comum, por exemplo, naquela época, que após as difíceis batalhas que os reis tinham que combater com os seus exércitos, voltando para casa, eles fossem recebidos com toda a pompa, circunstância, glória e louvor. O apóstolo Paulo faz menção, por exemplo, a isso, quando diz que há um cheiro de glória, um aroma de glória, quando aqueles cavalos entravam, por exemplo, em Roma, e aquelas folhas que eram jogadas ao chão eram pisadas e exalavam o cheiro daqueles ramos.
Por isso, quando os comentaristas olham para esses 4 relatos dos 4 evangelhos, chamam esse relato de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas que triunfo é esse? Que triunfo há em alguém entrar numa cidade que sistematicamente o rejeitou? Ele é chamado de Jesus, o Galileu, porque grande parte do seu ministério não foi em Jerusalém. Diante desta cidade de Jerusalém, Jesus chorou lágrimas amargas, dizendo que por muitas vezes rogou a Deus que, à semelhança de uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, ele gostaria de ter aquela cidade que era o centro religioso da adoração a Deus, o templo estava ali debaixo das suas asas, e no entanto ele foi rejeitado. Ali havia o sinédrio, os acusadores, os algozes de Jesus estavam ali. Portanto, a pergunta é: que triunfo é esse? Se alguém estava entrando numa cidade que o rejeitava sistematicamente e que desta vez o rejeitaria para sempre, a ponto de julgá-lo de maneira injusta por romanos e judeus, condená-lo de maneira injusta e crucificá-lo à mais odienta e cruel morte que alguém poderia sofrer na época. Que triunfo é esse? Jesus entra naquela cidade, diz o texto, um pouco antes do domingo da ressurreição e para os judeus da sexta da Páscoa, vindo de uma cidade que já tinha visto um grande milagre quando ele ressuscitou o homem chamado Lázaro, onde ele se hospedava junto com as suas irmãs Maria e Marta. Uma multidão o seguia e uma multidão já estava em Jerusalém. Hoje o pastor Germano falou de 2 multidões no encontro da ressurreição do filho da viúva de Naim. Aqui também há 2 multidões. Uma multidão que segue Jesus vinda de Betânia, uma cidade que ficava a poucos quilômetros e que era uma espécie de cidade dormitório de Jerusalém para as grandes festas. Entre Betânia, o Monte das Oliveiras, que ficava na encosta que descia para o Vale do Cedrão, que ainda hoje desce, e depois sobe para o Monte do Templo. Ali naquela divisão, Jesus é acompanhado por uma grande multidão de discípulos que haviam visto a ressurreição de Lázaro, que eram discípulos que o seguiram, pelo menos os 12 aqui estão, e com eles uma pequena multidão. E havia já a multidão que na cidade, naqueles 7 dias dos pães asmos, se preparavam para a Páscoa, que começava na quinta-feira à noite no calendário judaico, que já era sexta-feira. Havia, portanto, 2 multidões ali. A multidão dos que seguem a Jesus e que entendiam em grande parte qual era o triunfo que ele haveria de conquistar quando entrasse em Jerusalém. Em parte não conheciam, ainda tinha um certo manto que obscurecia a compreensão deles, tanto é que o texto diz que só depois que acontecem as coisas é que eles entendem o significado daquilo que estava para acontecer. E havia a multidão que estava para celebrar a Páscoa. Veja 2 expectativas bem diferentes. A multidão que estava na cidade era uma multidão que iria celebrar a Páscoa como outros anos ela havia celebrado. Eles ainda esperavam o Messias, e por isso eles sacrificavam naquele dia especial, numa das 3 principais festas do povo de Deus, no Antigo Testamento e naquela época ainda, a ressurreição de um povo, a libertação dos escombros de uma opressão de 430 anos no Egito. Mas era uma expectativa que deveria se repetir a cada ano. Havia uma certa nota de crescente quando a Páscoa acontecia e uma nota decrescente, porque se sabia que mais um ano seguinte a Páscoa deveria ser celebrada. E havia uma multidão, pequena, menor, certamente, dos discípulos de Jesus. Alguns já criam que Jesus era o Messias, e talvez por isso eles imaginavam que ao chegar em Jerusalém, Jesus faria um grande discurso e proferiria e chamaria para si o direito e reivindicaria o trono de Davi. Por isso ele era conhecido como o filho de Davi. O texto diz que quando Jesus chega naquele lugar, aquelas 2 multidões se encontram. A que seguia a Jesus
o via sentado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. A profecia que Jesus cumpre nesse texto está em Zacarias capítulo 9, verso 9. É quando o profeta diz que um filho de uma jumenta, ainda não montado por ninguém, haveria de ser a sela, o animal que o Messias entraria em Jerusalém. Os comentaristas da época entendiam que talvez o que estava ali explicado era que o Messias, que não seria reconhecido, sentado numa jumentinha, de repente, na esplanada do templo, revelaria a sua natureza e revelaria quem ele era. E daquele início humilde, ele se tornaria alguém a ser glorificado. O texto diz em Mateus e em Marcos, os textos paralelos, que houve todo um processo para que aquele jumentinho fosse escolhido, e Jesus mandou 2 dos seus discípulos para o dono daqueles animais. Havia a mãe daquele jumentinho que foi apartada dele, porque ele era ainda um jumentinho muito jovem, ainda não montado, e tudo aquilo criava um clima para que quando Jesus chegasse ali, ele chegasse de uma maneira humilde. A multidão que estava esperando ali na Páscoa, toma ramos de palmeiras, diz o verso 13, sai ao seu encontro, veja que já estava em Jerusalém, ela sai ao seu encontro e começa a clamar uma expressão que está no Salmo 126, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Essa expressão, Hoshaná, na verdade, em hebraico, significa aquele que vem em nome do Senhor. Era um reconhecimento messiânico, essa era uma profecia que apontava para o Messias. Então, veja, tudo aquilo ali parecia dizer que o que se esperava, a expectativa das duas multidões, em algum momento no tempo haveria de convergir, e tanto os discípulos de Jesus, que já sabiam que ele era o Messias, ainda que com algum tipo ainda de dificuldades, e a multidão que não imaginava que ele era o Messias, no entanto esperava o Messias, em algum momento aquelas duas multidões iriam ambas juntas reconhecerem Jesus como Messias. O texto diz no verso 16 que os seus discípulos a princípio não compreenderam, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas em Zacarias 9:9 a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. E por isso eles davam testemunho durante o encontro das duas multidões à multidão que estava aguardando, isso é dito no verso 18. E por causa disso, e quanto mais o testemunho era dado, aquela multidão encorpava, a ponto de que os fariseus, os inimigos históricos de Jesus, começam a dizer entre tudo e entre eles: olha, veja, tudo o que fizemos nada aproveitou, pois eis aí vem o mundo após ele. A história que é contada poderia terminar aqui. Os outros textos dos outros evangelhos contam episódios que no caminho de entrada e no caminho de saída de Jesus acontecem. Mas há um detalhe que só João conta e que nos ajuda a jogar luz sobre a compreensão por que é que essa é uma entrada triunfante, e que está justamente a partir do verso de número 20. Aquela festa dos judeus atraía não apenas judeus de Jerusalém, atraía também prosélitos, que eram aqueles que não falavam hebraico, vinham de outras terras e que eram conhecidos como gregos. Os gregos, que aqui se refere no verso 20, são aqueles que sobem para adorar em Jerusalém durante a festa e que se dirigem a Filipe, um dos apóstolos do Senhor, que era da região de Betsaida, na Galileia, e lhe rogam uma frase simples, mas absolutamente significativa: queremos ver Jesus. Para um judeu ou para um prosélito, ver Jesus significa conhecê-lo. Não é apenas contemplá-lo ali no fundo da multidão, não é apenas saber da existência dele, mas é entrar no conhecimento tal que para o judeu, e na maneira hebraica de compreender, era o conhecimento mais profundo. Razão porque quando se quer dizer que esse conhecimento profundo não pode compreender quem é Deus, se diz que ninguém jamais viu a Deus, porque ninguém consegue conhecê-lo profundamente. Mas aqui eles querem conhecer Jesus. E Jesus, então, é interpelado por André e por Filipe
comunicando a eles, ou eles comunicando a Jesus, que havia um grupo de pessoas que queriam conhecê-lo. E é a partir desta provocação que Jesus profere uma série de palavras que explicam por que essa entrada foi triunfal. E o primeiro aspecto era porque essa entrada era triunfal, porque começaria não uma semana de paixão apenas, mas uma semana de glória. Observa a partir do verso 24, quantas vezes a palavra glorificado aparece. Ela já aparece logo no início, no capítulo 12, no verso 23, quando diz que o próprio Jesus é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas no decorrer do texto, glorificado, glorifica, glória, glorifiquei, glorificarei, é usado a abundância. A grande pergunta é: que havia de glória naquela entrada triunfal? Que havia de triunfo glorioso naquela entrada? Jesus explica no verso 24. A primeira glória do seu triunfo, ou o primeiro triunfo glorioso daquela entrada, era o fato de que ele havia cumprido uma missão e haveria de consumar essa missão morrendo como um grão de trigo morre dentro da terra. Veja o verso 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está se referindo a si mesmo. Ele está dizendo que, como um grão de trigo que é semeado, se ele não for semeado, ele é apenas e tão somente um grão de trigo, mas se ele for semeado, ele produz frutos, e esses frutos vão alimentar a muitos. Essa ideia de que Jesus é alguém que morre para que muitos possam ter vida, é a ideia central da paixão de Cristo. Ele não morre apenas para dar um bom exemplo de um mártir que o seu próprio povo condena, julga e mata. Ele morre na cruz de uma maneira substitutória. A ideia de que Jesus é um vigário, um substituto do nosso pecado, é o que está aqui presente. Ele morre na terra, ele morre como um grão enterrado na terra, para que eu e você possamos ter vida. E a glória que ele vislumbra naquela morte é a glória de lhe dar vida enquanto ele morre. A entrada triunfal de Jesus é o início do fim da vida terrena de Jesus. É para isso que ele veio, tanto é que em determinado momento, no verso 27, ele diz: agora está angustiada a minha alma. Ele sabia o que haveria de passar. E ele pergunta-se: que direi eu? Pai, salva-me desta hora? E ele mesmo responde. Ele diz: como? Porque precisamente, veja aí no verso 27, precisamente com este propósito é que vim para esta hora. A ideia de que havia determinação da parte de Deus desde toda a eternidade, que o seu filho nascido em Belém, que viveu uma vida perfeita, morreria uma morte substitutória, está presente aqui. Ele tem plena consciência de que a glória dele é morrer, e morrer como um grão de trigo enterrado na terra. E embora a sua alma estivesse angustiada, o seu espírito estava em paz, porque estava cumprindo aquela missão para a qual ele viveu e haveria de morrer. Ele diz: mas precisamente, exatamente, sem nenhuma dúvida alguma, foi com este propósito que eu vim para esta hora. E então ele roga ao Pai: Pai, glorifica o teu nome nesta hora. E uma voz do céu, diz o verso 28, diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E toda a multidão pensa que foi um trovão, enquanto outros pensam que foi um anjo. Mas na verdade Jesus explica: não foi por mim, mas por vocês que esta voz veio, foi por vossa causa, porque foi para isso que eu vim. É hora de glorificar o meu nome. Existem muitas glórias humanas que estão sempre atreladas à vitória, a você ter uma vida de conforto, de sucesso, de ascensão social. Glorificados são os grandes conquistadores,
glorificados são os grandes inventores, os grandes sábios, glorificados são aqueles que vencem os grandes desafios, os heróis são aqueles que são glorificados, e a jornada deles chega ao ápice quando todos os inimigos são vencidos. E é justamente isso que acontece aqui, quando Jesus dá o segundo motivo pelo qual aquela história era uma história de glória, e não apenas de paixão e sofrimento. Começa a partir do verso 31. Quando ele diz que o segundo propósito para que aquele momento fosse compreendido como um momento de glória e não apenas de paixão e dor, é porque, no verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. A glória de Deus também está na derrota de Satanás neste mundo. Em vários momentos do texto de João, Satanás é conhecido como o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo de um reino usurpador. Ele não é o rei do mundo, ele é um príncipe de um reino usurpador dentro deste mundo. E é justamente quando Jesus aponta para a derrota dele, a expulsão dele, o julgamento deste mundo e a expulsão deste príncipe, que ele diz: aí Deus também me glorificará. Quando Jesus morre no Calvário, aquilo que parecia ser derrota para ele, na verdade era derrota para Satanás, porque 3 dias depois, ele haveria de ser glorificado pela ressurreição, e diz o texto que nesse intervalo ele proclama aos espíritos em prisão que havia liberdade nele, e a liberdade dele era justamente o fato de que a morte havia sido vencida pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Deus glorifica o seu nome, deixando o seu Filho morrer, para que Satanás não tenha mais poder sobre as nossas vidas. Por isso, Paulo, quando escreve o grande texto de 1 Coríntios, capítulo 15, ele faz uma interlocução com a suposta morte que estaria diante dele ali, e diz: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Foste vencida pela morte de Cristo na cruz do Calvário. O dia da morte de Jesus é o dia da morte da morte. É o dia em que Jesus é glorificado, porque a morte já não terá mais o poder nem de aprisionar a minha vida, como também não teve de aprisionar a vida dele. E Jesus é glorificado quando a morte é derrotada. Há um terceiro motivo que o texto é glorificado, e que se encontra no seguinte texto, quando diz que Jesus, com a multidão, replicada a multidão, no verso 34, eles dizem: não, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Jesus havia dito no verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E a pergunta que a multidão que conhecia as profecias sobre o Messias lhes faz é: ora, se o Filho do Homem, o Messias, permanecerá para sempre, o que significa então dizer que ele subirá da terra, como morto estivera? E então Jesus fala o terceiro motivo. Ele é glorificado não apenas quando morre, ele é glorificado não apenas quando vence o inimigo, que é a morte e Satanás, mas ele é glorificado quando ele permanece eternamente, mesmo tendo passado pela morte. Veja o que é que o texto diz. O texto diz assim, Jesus respondendo: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. A mensagem de Jesus, que é a luz que ele se refere, que ele prega a ele mesmo e que os apóstolos proferem depois dele, é a mensagem que permanece conosco mesmo depois da sua ressurreição. Preste bem atenção, quando nós celebramos a Páscoa e o domingo da ressurreição, nós não estamos celebrando uma verdade que morreu e que é relembrada como um épico do passado. Nós estamos celebrando uma verdade que permanece viva. A luz do Senhor não é apagada. A celebração é de um Deus vivo. Desde os primórdios da igreja se dizia assim, quando no domingo da ressurreição cristãos se encontravam: Cristo vive. E o outro respondia: sim, Cristo vive. A vida de Cristo é a luz do mundo que permanece em nós e por nosso intermédio.
é a perenidade, é a permanência, é o que nos encaminha na estrada da vida e não nos permite estar em escuridão, como ele mesmo coloca aqui no texto. Isso é a glória da ressurreição e por isso aquela entrada é triunfal. Uma entrada que não é triunfal por causa do jumentinho. Não é triunfal porque a morte esperava Jesus. É triunfal porque a morte, como um grão de trigo, não conseguia segurar Jesus na terra. Ele ressuscitou e a mensagem dele está viva ainda nos dias de hoje. Curioso que esse texto que está aqui em João não traz uma resposta aos gregos. Queremos ver a Jesus. Traz uma resposta de Jesus a todos os homens. O discurso que ele faz, a partir do momento que ele diz que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, é um discurso que não serve apenas para os gregos que queriam ver Jesus. É um discurso que serve para todo aquele que ouve a sua palavra e crê naquilo que ele prega, naquilo que ele deixa como a luz para a qual nós somos encaminhados e pela qual nós precisamos viver. Nessa semana, nós vamos ser desafiados, com certeza absoluta, a acharmos que estamos numa semana normal, como outra qualquer. Temos os nossos serviços a fazer, nossos estudos e trabalhos. Certamente esse período é um período que não é separado para que nós tenhamos, como no domingo, todo o tempo para pensar sobre essas verdades. Daí o desafio logo no início dessa mensagem, quando pôs para você que talvez fosse o tempo de você, não por um período especial como uma quaresma ou alguma coisa assim, mas por um período em que você tem a oportunidade de refletir, se preparando para celebrar a grande festa da vida, que é a festa da ressurreição, que textos como esse e outros tantos precisam estar na sua mente, sendo renovados no seu coração, para que você não esqueça que a morte de Jesus foi triunfal, apesar de aparentemente uma derrota. Que a paixão de Cristo foi dolorosa, mas não foi definitiva. Que a paixão de Cristo foi gloriosa porque ela antecedeu o ato da ressurreição, que me dá vida e vida a você também. Queridos, nós fomos lembrados hoje de que se isso não for verdade, seremos os mais desesperados dos homens. Paulo diz isso aos Coríntios, no capítulo 15, que eu me referi, quando ele diz que se a Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã, e também é fé a nossa pregação. Mas se ele foi glorificado, e de fato foi, ainda está vivo no meu coração e no seu coração a certeza dessa vida eterna. Por isso que essa entrada é triunfal. Por isso que essas duas multidões se encontram. E a multidão que prevalece sobre aquela que aguardava um cordeiro que nunca tinha vindo e que eles ainda esperançosamente desejavam, é vencida nos seus argumentos e na realidade deles por aqueles que seguiam o cordeiro vivo que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. A mensagem de Cristo vai prevalecer até o dia em que ele voltar. Por mais perseguições e dúvidas e questionamentos, como eu costumo dizer, logo, logo, nos sites de internet, assim como acontece no Natal, reportagens requentadas, artigos requentados, vão fazer você ler e duvidar se Cristo realmente morreu. Na verdade, se ele até existiu. E tudo isso faz parte daquilo que o príncipe deste mundo, ainda que tendo sido derrotado no Calvário, enquanto não for completamente manietado pela volta do grande rei, tenta fazer para que essas verdades não sejam cristalinamente pregadas, vividas e cridas por mim e por você. 3 motivos. Porque a glória passou pela morte e venceu a morte. Jesus vem para que a morte seja símbolo de vida e a morte morra na morte de Cristo. Jesus é glorificado quando expulsa o príncipe deste mundo para que ele não tenha mais poder sobre sua vida e não tenha poder de manietá-lo. E Jesus permanece
como uma luz permanente, mesmo depois que Ele ressuscita e é assunto aos céus. E esta luz é a pregação que hoje eu faço e que tantas vezes nós fazemos no dia a dia, dizendo que Ele está vivo. É por isso que essa entrada é triunfal. Não é o triunfo de um rei humano que venceu exércitos humanos. É o triunfo de um Deus, Rei eterno, que venceu os maiores inimigos, morrendo por mim e por você. Prepare o seu coração durante essa semana para glorificar e honrar a Deus no próximo domingo, quando iremos celebrar que Ele está vivo. Preparemos o nosso coração durante essa semana, como se nós estivéssemos em Jerusalém. Leamos esses textos e compreendamos que tudo aquilo que aconteceu com Jesus não foi por acaso, foi propósito de Deus, para que o nome dele fosse glorificado, ainda que pela morte horrenda da cruz do Calvário. Que ao fazer isso, você possa glorificar o nome do Senhor Deus em sua vida, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. É o que nós oramos, é o que nós desejamos e é o que nós incentivamos você a fazer durante esta semana, que começa com a entrada triunfal de Jesus nesse domingo de Ramos. Que Deus o abençoe. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, lembra-nos dessa verdade, Senhor. Recorda-nos da certeza de que o Teu Filho veio, não apenas para sofrer e morrer como mártir, mas para sofrer e morrer como verdadeiro Deus que se deu a nós, tornando-se homem, esvaziando-se de si mesmo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ao recordar essas coisas, ó Pai, o nosso coração se alegra por tão grande amor, pela vitória e o triunfo da cruz, da glória de Deus por meio de Jesus. Ó Deus, nos leva a compreender que essa verdade determina a nossa vida eterna, mas também determina a nossa vida aqui na terra. Que possamos viver, ó Deus, à luz dessa verdade, glorificando o nome do Senhor, para a glória do Teu nome, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.